Doutor Armando, recurso de reconsideração Fundeb de Simões. Conselheiro Jailson. Senhor presidente, senhora conselheira, senhor procurador, senhora secretária de mais presentes, é o processo número 23.018/2012, Fundeb de Simões. Relativo a exercício 2008. A decisão teve como fundamento a intempestividade da entrega dos balancetes mensais com atraso médio de 112 dias, a irregularidade no registro contábil junto a balancetes mensais com divergência de saldo na movimentação financeira e a ausência de registro da receita extra-orçamentária junto aos demonstrativos financeiros, além de erro na totalização do demonstrativo analítico, este último observado apenas no Fundeb. A divergência entre o saldo das contas Caixa e Banco, 33.610, e o gestor diz que, no que tange a ausência de registro de receitas orçamentárias e erro, houve a impossibilidade de verificação dos dados dos meses anteriores, em razão do atraso da gestão. O gestor também alega que esteve à frente do órgão apenas 30 dias, por isso a intempestividade dos balancetes, porque ele assumiu por um mês a gestão dos fundos e que dependeu da entrega dos meses anteriores. O processo foi ao Ministério Público de Contas, que propõe o conhecimento e no mérito pelo improvimento. O relatório, senhor presidente, solicito que Vossa Excelência coloque o processo em discussão. Está em discussão, doutor Armando, com a palavra. Senhor presidente, senhor conselheiros, relator, senhores conselheiros julgadores, colegas advogados, eu queria atenção para este fato, senhores julgadores, que este processo, a defesa, o recurso de reconsideração foi dirigido ao doutor Jackson. Ao doutor Jackson foram prestadas todas as informações que certamente foram repassadas para o conselheiro Jailson. Eu gostaria de informar também, principalmente ao conselheiro Jailson, o doutor Jackson já está ciente, a doutora Lília e o conselheiro Luciano presentes. Nós estamos julgando apenas 30 dias. E eu quero informar que quando da prestação de contas, do julgamento da prestação de contas, a conta de gestão de Edilberto foi aprovada, as contas de governo foram aprovadas, do Fundo Municipal de Saúde foram aprovadas, do FMAS foram aprovadas. Eu estou com os acórdãos aqui e os pareceres. Eu me recordo que o doutor Jackson disse e me interpelou a respeito de do problema das divergências contábeis. Eu expliquei para ele que eu não detinha aquelas informações naquele momento, porquanto eram informações contábeis e que esta contabilidade, na época, tinha sido feita pelo contador Cícero lá em Picos, em que eu não tinha conhecimento. O que resultou para que se fizesse este recurso? Se avocou o processo, a doutora Lana fez de janeiro até maio, nova análise e que ficou constatado a divergência. Eu queria, doutor Jailson, eu acompanho também, eu sou contra, nesta casa, ter me posicionado em atraso de balancete. Mas eu tive informando ao doutor Jailson que o senhor Edilberto, as contas do prefeito e gestor foram todas reprovadas. Mas o senhor Edilberto, ele assumiu porque o gestor, na época, deu um pré-infarte, foi uma gestão en passant, rápida, e que o Edilberto, o vice-prefeito, nem juramento prestou. Foi só substituído eventual, na condição de vice-prefeito eventual. Ele não tinha, conselheiro relator, nem conhecimento de como estava a contabilidade. Você sabe que vice-prefeito é uma expectativa, ele não participa da administração, ele fica só na expectativa.
Quando ele assumiu, inclusive, naquela época eu sustentei aqui, e é verdade, ele tomou um susto que ele não sabia nem como estava a prestação de contas, se estava atrasada, se estava não. Tanto é que ele procurou entregar o balancete dele dentro do prazo, como já vinha tudo atrasado, não foi recebido nesta corte, e eu acho que com razão. Se a administração é sequência, como era que ia receber o balancete de maio, se janeiro não tinha, se fevereiro não tinha, se março não tinha, estava todo atrasado pelo gestor titular, que deu esta dificuldade. Eu pediria permissão a Vossa Excelência e à Corte para a doutora Alana explicar o problema contábil. Por quê? Porque houve um equívoco na DEFAM. A diferença, doutor Jailson, não é a menor, é a maior. E ela vai explicar o porquê da diferença, a maior. Inclusive, o extrato bancário está aí provando os valores no banco. Senhor presidente, meu bom dia, senhores conselheiros, auditores, substitutos e representante do Ministério Público. Não, estava ligado. Está ligado. Bem, como o doutor Armando Ferraz falou a vocês, é uma gestão temporária de 30 dias apenas, que foi no exercício de 2008. Na época, eu não era contadora deles. Eu sou contadora atual do Edilberto, como prefeito. E quando houve a reprovação e o pedido da devolução do recurso, eles me apresentaram e me pediram que fizesse uma reavaliação para fazer uma nova defesa. O que é que foi constatado? Foi constatado que quando a DEFAM analisou os documentos, na hora de colocar a posição dela, ela colocou que o recurso tinha sido a menor no valor de 33 mil com recurso do Fundeb. Eu fui olhar nos balancetes e constatei que, pelo cálculo da DEFAM, o saldo anterior, mais a receita que entrou, menos a despesa que saiu, era para ter sido de 81.118. E o saldo que nós deixamos na conta bancária do Fundeb foi de 114 mil. Ou seja, os 33 mil não estava a menor. Estava menor, mas em cima do cálculo dela. Mas o cálculo correto era maior, que nós tínhamos deixado mais recursos do que o cálculo que a DEFAM tinha feito. E aí, quando ela colocou isso, ela botou 33 mil a menor. Por isso que vocês, quando o relator Jackson foi pelo cálculo e aí pediu a devolução dos 33 mil. Mas eu fiz uma nova defesa, apresentei o extrato, apresentei o demonstrativo e mostrei que estava 33 mil, mas que o gestor tinha deixado 33 mil a maior na conta bancária. Pela DEFAM era 81, pelo conta que nós deixamos, 114. A mesma coisa aconteceu na assistência social. Pelo cálculo dela, ela calculou que era para deixar 30.249 e nós deixamos 33.824. Ou seja, uma diferença de 3.575 também na mesma posição. Pediram a devolução desse recurso, mas esse recurso nós tínhamos deixado no saldo. A outra coisa que pediram pela reprovação das contas dele foi em relação ao atraso, que eu acho, assim, sinceramente, como contador, eu acho uma injustiça. Quando um gestor entra durante 30 dias, ele não pode fazer uma mudança de contadora. Por quê? Porque o contador atual vai ter que digitar todo um orçamento novamente, vai ter que contratar um programa, digitar um orçamento, é um custo alto para isso. Para ele passar apenas 30 dias na prefeitura. Além de ter que esperar todos os saldos do gestor anterior para dar andamento na contabilidade. Quando um gestor me procura com essa intenção, o que eu digo logo para ele é o seguinte: não vale a pena. Fique com o contador que está e dê o andamento na contabilidade. Porque na maioria das vezes dá divergência de saldo. E é mais complicado você provar lá na frente. Então, quando ele passou pela prefeitura, a orientação que ele deve ter tido, que não é a minha, mas a orientação que ele deve ter tido, era ter dado continuidade com o contador atual. Houve a falha de atraso, mas a falha de atraso não foi ocasionada por ele. Já vinha
o atraso dos balancetes anteriores. O contador simplesmente só deu a continuidade do atraso que ele já vinha atrasado. Os documentos da Prefeitura de Simões, eles são empenhados dentro da Prefeitura de Simões. Então, quando eu entrei lá, eu já encontrei isso. Então, já na gestão anterior, já era empenhado lá dentro e os documentos ficavam dentro da Prefeitura. Não se retira documento público de dentro do órgão. Então, ele passou pela Prefeitura os 30 dias, mas ele deixou todas as despesas dele lá. O contador é que não fechou na época correta para entregar esses balancetes. A outra coisa que também pediram pela reprovação foi justamente porque a falta de registro de despesa extra-orçamentária. Registro de despesa extra-orçamentária, só quem sabe o que é extra-orçamentária e orçamentária é o contador que está fazendo. O gestor não vai analisar e não vai entender nunca que o que se está ali contabilizado, porque ele está vendo todas as despesas ali dentro. Então, não foi omitida a despesa, foi omitida a despesa extra-orçamentária na contabilização. Então, uma falha do contador. Isso eu não tiro, não. É uma falha contábil e grande. E quem é contador aqui sabe disso. Mas ele não tem falha dele. Não, primeiro, ele nem contratou esse contador. Quem contratou esse contador foi o gestor, o iniciante do exercício. E a outra coisa foi erro na totalização demonstrativa analítico. Só quem sabe que a partida dobrada é contador, que tem que fechar o demonstrativo analítico, o débito e o crédito. Se ele recebeu o demonstrativo e assinou, ele não vai imaginar nunca que aqueles dois valores lá embaixo tem que estar se fechando. Então, foi falha principalmente contábil. Isso daí, meu colega, infelizmente, omitiu várias falhas aqui, meu colega contador de profissão. Mas o gestor, eu acho que é injustiça a gente condenar por causa disso. É só isso, gente. Senhor presidente, senhor relator, as explicações, inclusive eu queria me reportar para o procurador, quem eu tenho maior respeito e amizade, eu queria me reportar que não tem como a imputação desse débito. Neste recurso, anexo a esse recurso, senhor relator, veio o extrato bancário, demonstrando que tinha lá na conta bancária, tinha 114 mil reais. E tinha, no extrato bancário, 33.824 no fundo. Então, a imputação do débito, de um é 3 mil. A diferença do que tinha no banco, o extrato está no processo, com o que a DEFAM encontrou. Eu acredito que tenha sido, repito e peço desculpa, que tenha sido um engano quando botaram divergência a menor. A divergência é a maior, não tem como imputar débito se existe o valor a maior, e não tem como imputar o débito ao gestor de 30 dias, quando esta contabilidade, doutor Jailson, já vinha, como eu volto a repetir e pedir, venha a Vossa Excelência, o que já tinha sido explicado ao doutor Jacques, foi uma administração de 30 dias e que as contas de gestão de governo e dos outros fundos, desses 30 dias, foram aprovadas por esta Corte. Eu estou aqui com os pareceres e o acórdão, os acórdãos e o parecer. Não tem como imputar a quem passou 30 dias, como eu disse, foi surpreendido, nem a participação na administração não tinha, foi surpreendido em obrigação a passar o mês de maio é 31 dias, mas nem o 31 dias não foi. Foram 30 dias. No dia 31, o titular assumiu e o vice-prefeito, o senhor Edilberto, que é o atual prefeito, saiu. As contas do Edilberto, feitas atualmente pela Lana Portela, de 2009 foram aprovadas, de 2010 estão em análise. É uma gestão, uma administração séria, não tem cheque sem fundo. Os índices de 2009 foram
atingidos. Não tem atraso nos balancetes de Simões nesta casa, mais nessa administração. E eu considero, eu peço desculpa a Vossa Excelência, para pedir que as explicações repassadas a Dr. Jacques façam sentido a Vossa Excelência e que as contas do Fundeb e as contas do Fundo Municipal de Educação sejam aprovadas por esta Corte, como foram aprovadas as outras contas da gestão dos 30 dias do vice-prefeito, na época prefeito, por esta